Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Só o irmão João está bem, só ele respondeu. Mas vocês responderam de coração aí, que eu ouvi. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro, O Poder da Esperança. Nós já tratamos aí 4 capítulos, agora estamos no capítulo de número 5. Ele fala sobre traumas psíquicos. Ele começa falando sobre José do Egito. E é muito interessante porque geralmente quando se fala de José, a gente usa muito ele quando vai falar de mordomia cristã, vai falar quando fala que José foi mordomo fiel, se fala que José foi perseverante, ele era um homem que tinha comunhão com Deus, interpretava sonhos. Só que vamos falar de José agora também nesses aspectos aí, mas também olhando de uma forma de como ele teve que estar apegado em Deus ali para manter a sua mente no lugar, a sua cabeça em ordem. Porque, vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu com José. Ele tinha tudo para ir no caminho dos irmãos dele. Os irmãos dele a Bíblia fala que eram maus, né? E geralmente o que o irmão mais novo faz? Ele imita os maiores, mas José ele era diferente desde pequeno. Ele via que os irmãos faziam coisas erradas e ele não se juntava. Ele ia lá e dedurava os irmãos dele para o pai dele. E aí criou uma raivinha nos irmãos ali. Uma raivinha é modo de falar, uma raiva grande. E aí ele começou a ter sonho. Os irmãos dele já não gostavam dele. Quando ele começou a sonhar, piorou a situação. E aí a gente sabe que ele foi vendido. Foi lá quando ele chegou na casa de Potifar, que comprou ele foi acusado injustamente. Ele revelou o sonho para o copeiro, e o copeiro, no mesmo dia que falou que ia falar bem dele para o rei, esqueceu dele. Ele passou, depois que revelou o sonho para o copeiro, mais 2 anos dentro da prisão. Só deu coisa errada. E como foi que a cabeça de José ficou no lugar? Como é que ele não pensou que Deus abandonou ele? Como é que ele não teve uma depressão? Porque, se você for ver, um dia ele estava na casa do pai dele, sendo o filho mais amado, que tinha uma túnica bonita, e no dia seguinte ele tinha sido vendido como escravo. E como é que ele manteve a cabeça no lugar? Vamos ler algumas passagens aqui que falam justamente sobre essas ocorrências aqui que aconteceram na vida de José. Gênesis capítulo 37. Antes da gente ler o versículo 28, vou fazer uma breve oração. Senhor Deus, o Senhor é a única pessoa boa que existe, ó Pai. Não posso nem dizer pessoa, o Senhor não é uma pessoa, o Senhor é um ser divino. O Senhor é o único bom, como Jesus disse. Então, perdoa, ó Pai, o meu pecado, perdoa os nossos pecados, porque nós somos maus, ó Pai. Mas não queremos viver assim, nós queremos que o Senhor nos mude. Eu quero que o Senhor nos ajude a estudar a Bíblia, Pai. Que o Seu Espírito Santo, que inspirou autores bíblicos a escrever essa palavra, nos ajude a entender o que ela quer dizer a nós, ó Pai. Nos livre do mal, nos abençoa, Pai. Que o Seu Espírito Santo passe a mensagem que Ele quer, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, um pouquinho do que eu já falei. Versículo 28 diz assim, de Gênesis 37. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, porque ele estava dentro de um poço, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Olha, eu acredito que a gente não viveu a época da escravatura, mas ser vendido como escravo deve ser horrível. Mas pela sua família deve ser pior ainda. Teus irmãos, ainda que fossem só por parte de pai, mas teus irmãos venderam você. Isso porque eles foram bonzinhos, digamos assim, porque eles queriam matar José. Então, sendo benevolentes, venderam apenas. Agora, avança um pouquinho para o capítulo
39, versículo 10. Aqui fala sobre a mulher de Potifar, quando ela queria pegar José à força. Diz assim: falando ela a José todos os dias, ele não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos delas, chamou pelos homens da casa e lhes disse: vede, trouxemos meu marido este hebreu para insultar-nos. Trouxe-nos, na verdade, né? Trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para deitar-se comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Vamos pulando agora para o versículo 20, tá? Para resumir um pouquinho aqui. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ficou ele na prisão. Então, ele desceu um pouquinho mais. Agora, de escravo, ele passou a ser estuprador. Era a acusação que tinha contra ele. E ele foi para a prisão. E esse homem não desistiu de Deus, apesar de continuarem acontecendo algumas coisas. Aí, no capítulo 40, ele interpreta uns sonhos. No capítulo 40, versículo 13, diz assim: esse é o sonho do copeiro. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu darás o copo na própria mão dele, segundo o costume quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e lhe faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então, ele aqui pede um favorzinho, fala assim: lembra-te de mim, não esquece de mim quando você chegar lá, porque eu fui vendido e eu estou aqui preso e não fiz nada. José, ele tinha essa plena consciência que ele não fez nada e a vida dele estava sendo toda pautada sobre injustiças. Só que, aí você vai ler o versículo 23 e fala assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Será que José não tinha motivos para duvidar até mesmo que Deus existe? Porque ele foi um camarada íntegro. Quando ele estava lá na terra do pai dele, ele não se corrompeu. Os irmãos dele faziam coisas erradas, né? E ele se manteve firme, apesar da influência forte. Ele é irmão mais novo, seria mais suscetível a ser influenciado, mas não, ele ficou firme. Foi para a casa de Potifar, vendido como escravo, mas ele trabalhava tão bem, era tão fiel a Deus, tudo que estava na mão dele prosperava. E aí começou a melhorar de vida, começou, né, ter mais confiança de Potifar. E aí, mais uma vez, acontece uma coisa na vida dele para desmotivá-lo. E aí ele vai para a cadeia. E aí, quando ele vê uma chance, fala assim: quem sabe se o copeiro não falar de Faraó, lá de mim para Faraó, quem sabe eu não consigo sair dessa. E assim, claramente é muito estranho esse esquecimento do copeiro assim, tão repentino, né? Como assim? O cara acabou de sair da cadeia, o sonho foi revelado para ele, então ele já tinha certeza que ele ia ser restituído no cargo. Então ele tinha um sentimento de gratidão para com José, mas ele se esqueceu. Como se esquece assim? Aí depois de 2 anos ele fala: agora eu me lembro de José, um carinha lá na prisão que me revelou o sonho. Foi Deus que vendou
os olhos, a memória, na verdade, né, do copeiro-chefe. Foi Deus que enviou José para o Egito. Foi Deus que tirou ele da casa de Potifar para jogar ele lá na cadeia. Foi Deus que conduziu toda a vida de José. Só que, se ele não confia em Deus, ele nunca ia perceber nada disso. Se ele não persevera em Deus, ele nunca ia ter ciência disso. E o mais importante, todos esses traumas, rejeição da família, acusações injustas, ele manteve a sua mente firme, perseverante. Só que algumas pessoas vacilam. E é normal, porque nós somos seres humanos. E acontecem traumas com pessoas. Pessoas que sofreram, por exemplo, abuso sexual na infância. Essa pessoa, ela sofre um trauma. Ou a pessoa que toma um susto muito grande quando é criança, sei lá, com um animal, com a cobra, com a aranha, e ela gera uma fobia, escuro, lugar fechado. Tudo isso são traumas que são coisinhas pequenas que marcam. O trauma é o quê? O que significa o trauma? É uma pancada, é um impacto, algo que machuca. E quando você sofre isso na carne, ele fica uma cicatriz, né? Você olha e fala assim, ó, cortei meu dedo, tem uma cicatriz aqui. Toda vez que você olha para essa cicatriz, você lembra, cortei meu dedo, sei lá, fazendo salada. Só que os traumas psíquicos também deixam cicatrizes. Só que elas não são aparentes, elas são aqui dentro. Ninguém vê essas cicatrizes. Mas toda vez que você lembra do trauma no passado, você rememora aquilo. E o que acontece com pessoas que sofrem traumas? Primeiro, coisas que acontecem muito, que é o tal do bullying, né, que sofre na infância. Tem pessoas que crescem com esse negócio aí e tem dificuldade para se desenvolver na vida adulta. E geralmente as pessoas apresentam algumas coisas que está escrito aqui no livro, capítulo, na página 49. Faz uma lista de algumas coisas. Uma que ele coloca aqui é o seguinte: os traumas do passado podem produzir dificuldade para realizar atividades normais. O primeiro na verdade, complexo de inferioridade. Sabe aquela pessoa que acha que não sabe fazer nada direito? Eu não sei fazer nada. Tudo que eu faço dá errado. Eu não consigo. E a pessoa repete tanto isso que ela se convence disso. Isso pode ser devido a traumas passados. Um pai abusivo, uma mãe que ficava falando para a pessoa, falou assim, você não presta, sabe? Acontece, é difícil, mas tem. E aí a pessoa cresce com aquilo, ela acha que ela não tem capacidade, e ela se limita. Outro que ele fala aqui, dificuldade para realizar atividades normais. A pessoa, às vezes, ela sente uma dificuldade para fazer coisas que para mim e para você talvez sejam simples, mas para ela, devido a um trauma que ela sofreu no passado, é difícil. Por exemplo, se eu ficar preso no elevador, para mim está tranquilo. Mas para uma criança que no passado tinha um pai muito severo, que prendia ela de castigo, deixava ela lá um dia inteiro trancada, ela cresce e fica com claustrofobia. Para essa pessoa ficar no elevador parado durante 2 minutos, o mundo está acabando, ela soa frio, o coração acelera. Então, coisas simples se tornam difíceis. Tendências paranoicas, ninguém gosta de mim, tem sempre alguém querendo fazer mal para mim, sabe? Às vezes a pessoa fala um negócio simples e a pessoa entende de outra maneira, fala assim, não, fulano falou isso porque ele está querendo fazer algo contra mim. Tendências paranoicas. A depressão, que a gente estudou já nos capítulos atrás. Anorexia e bulimia, a pessoa, ela deixa de comer ou quando come põe para fora. Também não está citado aqui no livro, mas tem também o oposto disso, que a pessoa fica ansiosa e come, e aí engorda, colesterol e etc. E o livro também, na outra página, ele dá algumas dicas de como você superar os traumas do passado. Como que você pode fazer isso?
Primeiro, assuma o trauma do passado e centralize-se no futuro. Primeiro, você tem que tentar, cada pessoa, não existe uma pessoa isenta disso. Em maior ou em menor grau, alguém tem algum trauma psíquico. Alguma coisa aconteceu na sua vida e faz com que você seja nervoso demais, talvez ansioso demais, talvez medroso, covarde, não sei, alguma coisa, sabe? E você precisa primeiro identificar o que é isso, o que aconteceu no seu passado que faz com que você tenha esses traumas psíquicos hoje. Identificou? Passa por cima. Ora para Deus e pede força. E avança. Por quê? Olhar para trás só serve para você falar assim, ó, aonde foi que eu caí? Foi aqui. Então eu vou olhar para frente agora para não cair mais aonde eu caí ali. Agora segue em frente. Se você fica olhando para trás o tempo todo, você vê muito no metrô, fulaninho que não está prestando atenção no caminho, está aqui, ó, no celular. E tropeça. Um tempo atrás eu vi o camarada, ele olhou assim para a escada, já viu o caminho e baixou a cabeça e foi, andando. Ele só não prestou atenção que a escada que ele queria subir estava descendo. E aí ele foi tentar subir, quando ele botou o pé voltou, ele falou, eita, e aí ele tomou o caminho. Se você não prestar atenção no caminho que você está seguindo, vai acontecer alguma coisa, você vai cair. Então, para de olhar para trás, olha para frente, para o alvo, que é Cristo Jesus. É nele que a gente tem que centrar todas as nossas expectativas. Fala assim, Senhor, aconteceu isso aqui no meu passado, eu tenho essa cicatriz aqui no meu coração, me ajuda a curar. Se, dependendo, existem traumas, coisas que aconteceram que são de maiores gravidades, então, em determinados momentos você talvez precise de ajuda profissional, um psicólogo, para que ele possa aconselhar, porque ele estudou essa máquina perfeita, esse órgão que é a mente. Então ele entende um pouco melhor, um pouco não, muito melhor, né? Até, tanto que esse livro ele foi escrito por um psicólogo, o Julian Mendonça. Ele foi quem escreveu esse livro juntamente com Michelson Borges. Então, às vezes, a ajuda de um profissional vai ser necessária. Tá vendo, né? Então, são coisas desse tipo, né? Às vezes aí fica com não quer ir no hospital, né? Igual o irmão falou, não pode ver gente de branco. E às vezes você precisa de um psicólogo. Isso não é vergonha. Porque ninguém fica com vergonha de ir no médico quando quebra um braço, não é? Por que tem que ter? Porque tem gente que acha assim, vocês... É verdade. Graças a Deus o irmão é esclarecido, né? O irmão não... Porque tem gente que tem vergonha, né, irmão? Sabia disso? Tem gente que ia falar assim, isso é médico de doido. Não tem nada a ver isso. Ninguém tem vergonha de procurar um médico quando quebra o braço. Mas quando tem uma ferida emocional, tem vergonha. Não é verdade? Então tem que se tratar. Isso faz parte da saúde. Se você não trata a sua mente, o seu corpo adoece. Outra dica que dá aqui na página 50. Fale sobre o acontecimento traumático. Procure alguém de extrema confiança. Muito cuidado com isso. Quando você vai falar de alguma coisa muito pessoal, você tem que falar para sua mãe, para o seu pai. E olhe lá, que tem mãe e tem pai aí que de vez em quando é difícil, viu? Mas se a sua mãe e seu pai é aquela mãe, aquele pai que você pode confiar, fala. Se você tem um amigo, aquele amigo como a amizade de Davi e Jonatas, aquele amigo que a Bíblia diz que é amigo mais chegado que o irmão, fala com ele. Ou um profissional, como foi o caso do irmão, você precisa falar sobre o que aconteceu. Senão aquilo vai ficar dentro de você e aquilo vai te deixar doente. Porque tem gente que vai ouvir e vai falar para o outro, espalhar. Você tem que saber com quem você fala, que aquela pessoa que vai ouvir vai te ajudar. Às vezes a pessoa não vai fazer nada, ela só vai sentar e te ouvir. Mas isso já vai ser de grande ajuda. Então procure alguém de confiança,
muita confiança, alguém que você pode falar. Eu falei, de preferência tem que ser a esposa, o esposo, mãe, pai. É isso aí, um amigo, mas se for um amigo tem que ser o amigo. Isso, exatamente. Às vezes um ancião, né? Olha o Edivaldo aí, ó. Olha o tamanho das orelhas de Edivaldo para ouvir aí o povo, né? Eu acho engraçado que a Osiele fala que o Edivaldo é igual o padre, o pessoal vem se confessar para ele, brincando, né? Mas por quê? Porque ele é considerado uma pessoa de confiança. Então, quando alguém tem algum problema, sabe que pode chegar nele, que ele não vai sair espalhando. Se ele puder, ele vai ajudar. Então, você tem que procurar falar. Outra coisa, olhe o lado positivo. É uma das dicas aqui. Tudo tem seu lado positivo. Tudo. Por mais que seja uma coisa terrível, tem o seu lado positivo. Tem um cara que ele escreveu um livro sobre a época do nazismo. E ele conta como era ele sobreviveu aos campos de concentração. E ele fala que as pessoas que olhavam o lado positivo, as pessoas que buscavam ter esperança, eram as pessoas que sobreviviam. Eram as pessoas que duravam mais. As pessoas que buscavam assim, ó, a gente está aqui, mas a gente está unido, a gente está, pelo menos a gente está vivo, tem gente que já morreu. Eles pensavam assim. Agora tinha gente que pensava assim, que vida miserável, olha só. As pessoas que ficavam, sabe, desse jeito, elas tendiam a viver menos, a adoecer mais rápido e morrer mais rápido. O grupo que olhava o lado positivo, que buscava o lado positivo, era o grupo que vivia mais. E tem estudos nesse campo, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente. E uma coisa muito importante, e é uma falha tremenda da humanidade, uma coisa que deveria ter muito na igreja e tem pouco. Tente perdoar. Às vezes, alguém causou trauma na sua vida. Às vezes, é alguém próximo. E aí é que é difícil. Quanto mais próximo, mais machuca. Porque se um estranho te ofende na rua, eu nem conheço. Agora, se alguém da tua casa te ofende, aí dói, aí machuca. Então a gente tem que aprender a perdoar. Perdoar é importantíssimo. E às vezes às vezes a pessoa não quer perdoar, fala assim, ele não merece perdão. Às vezes ele não merece mesmo. Mas você não está perdoando por causa dele, você tem que perdoar por causa de você. Porque quando você não perdoa, é você que se machuca. Tem que se pedir perdão, tem. Adoece. E assim, a gente tem que ter as duas coisas. Você tem que, quando você vê que você está errado, você tem que pedir perdão. E quando errarem com você tem que perdoar. Quando a gente fala assim, você tem que perdoar, não é que seja uma obrigação. Mas, meu amigo, se você se ama de verdade, perdoa. É difícil, é ruim, é difícil. Ninguém quer pedir perdão, porque assim, quando a gente pede perdão, fere o orgulho, digamos assim, né? Porque é meio que tô assumindo que eu estou errado. Você sabe que você está errado. E o orgulho é um negócio perigoso. O orgulho foi o que fez Lúcifer pecar. O orgulho foi o que motivou fariseus e saduceus a crucificarem Jesus. Eles tinham certeza que Jesus não tinha culpa de nada, mas o orgulho de admitir, ele está certo, ele é o Cristo. Eles não conseguiam fazer isso por orgulho. Então a gente tem que eliminar o orgulho da nossa vida, pedir perdão e perdoar. Eu não sei o que é mais difícil, se é pedir perdão ou se é perdoar o outro. Que a gente também tem que ter a ciência disso aí, como o irmão falou, né? Quantos céus existem? Só tem um. Se tu acha que lá no céu vai ter tipo Zona Sul e Zona Leste, fala assim, eu não gosto de fulano, você vai para a Zona Sul e eu fico na Zona Leste, a gente não se tromba e está tudo certo. Não, o céu é um só. Então, o que você tem para resolver, tem que resolver aqui. Não é verdade? E uma coisa que é um conselho bíblico, Filipenses no capítulo 3. Os irmãos abram aí, por favor. Filipenses 3. Livro de Epístola aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13
e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece o que passou, segue em frente, que a gente acabou de ver, né? A gente não pode ficar vivendo no passado. Pede perdão e perdoa. Isso vai ser bom para você. Tem um ditado popular que diz assim, não perdoar é a mesma coisa que você tomar o veneno e esperar que o outro morra, não é? Então perdoe. Não estou falando que é fácil. Então, o que a Bíblia fala? Não há nada impossível para Deus. Então, se é difícil para você, você fala assim: Senhor, até onde eu pude eu fiz. A partir de agora eu peço que o Senhor me ajude, caminhe comigo, dê força. E tem aqui na página 52, fala de um estudo feito com 724 pessoas. Ao longo de 70 anos concluiu que não são riqueza e fama que garantem felicidade, longevidade e resiliência, mas bons relacionamentos em família e com amigos. Aí ele faz uma listinha aqui. Número 1. Conexões sociais fazem bem para os seres humanos, enquanto a solidão mata. Deus não fez ninguém para ficar sozinho. Quando Deus criou Adão, deixou Adão um tempinho sozinho, só para ele saber que ele precisava de alguém do lado dele. E ele logo disse assim: não é bom que o homem esteja só. E ele fez uma auxiliadora para ficar do lado dele. Por quê? A vida é uma vida em comunidade, a vida é social. Ninguém deve ficar sozinho. Então, é importante que as pessoas vivam juntas, que tenha sempre uma companhia. Por quê? A solidão mata. E, não sei, eu acho que eu nunca estive só, mas morrer sozinho, viver sozinho, não deve ser bom. Então, quando eu digo assim, viver sozinho, por exemplo, às vezes a pessoa mora sozinha na casa dela. Acontece, não quer dizer que... Isso. Não. Mas apesar disso aí, por exemplo, no caso do irmão que mora sozinho, mas você pode ser, por exemplo, você vem à igreja, encontra os irmãos, vai para o trabalho, tem os amigos, né? Agora, se isolar de tudo isso, rapaz, isso aí mata. Isso aí não dá certo. Segundo 2, a qualidade das relações é mais importante do que a quantidade. Quantos amigos você tem lá no seu Facebook? Eita, é amigo demais, né? Quando aperta o calinho do pé, fala assim: eita, estou precisando de uma ajuda aqui, precisando de alguém para vir ajudar a pintar minha casa. Estou precisando de alguém para emprestar um dinheiro que esse mês a conta de luz atrasou e eu não tenho e vão cortar minha luz. Quem dos seus amigos do Facebook vai te ajudar? Então, não é quantidade, é qualidade. Amigo de verdade. Se você tem um amigo de verdade, você vai contar aqui, ó, na palma da mão. Exatamente. É igual o filho pródigo, né? Quando ele estava com o dinheiro do pai, era amigo. No dia que ele perdeu o dinheiro, cadê o povo? Sumiu. Quando você tem dinheiro, você é bonito, você é legal, você é feliz. Agora, quando você tem um probleminha, filho, basta ficar doente para você ver. Igual o irmão falou. Quem é que vai te visitar? Quem é que se importa contigo? Então, exatamente. Então, a gente tem que focar na qualidade das amizades. Então, se você tem um amigo, valorize esse amigo. Mantenha ele perto, segura ele perto de você. Mostra para ele que ele é importante. Para você segurar um amigo de qualidade. Não adianta ter muitos amigos. Se você tiver um amigo, mas for o amigo, dê glória a Deus por isso. 3. Relacionamentos felizes e duradouros protegem a saúde física e mental. Então é o que eu acabei de falar, né? Se você tem um amigo, mantenha esse amigo. Quanto mais tempo for você tiver esse amigo, você manter essa amizade por mais tempo, melhor será. Para você e para ele, que é uma relação mútua. Porque isso te deixa mais feliz e mais saudável. Outra coisa super importante, que é o que nós fazemos hoje aqui, fala sobre religião.
Tem um estudo que fala aqui, ó. Pessoas religiosas vivem em média de 7 a 14 anos a mais. Esperança. Esperança. Está no finalzinho da página 52, isso aí que eu acabei de ler. As pessoas mais religiosas vivem em média, uma média de 7 a 14 anos a mais. Esperança em Deus. A esperança em Deus é tudo na nossa vida. Então, confie em Deus, irmão, acima de tudo. Sabe por quê? Eu vou terminar já por aqui. José, ele confiou em Deus. Pode ter certeza que quando ele foi vendido pelos irmãos dele, ele não estava entendendo nada que estava acontecendo. Mas ele confiou em Deus. Ele orou para Deus. A Bíblia fala que Deus abençoava a casa de Potifar por causa de José. Porque José era fiel a Deus. E quando ele foi para a prisão, acusado de estupro injustamente, ele era fiel a Deus na prisão. E lá o carcereiro falou: esse cara é bom, eu vou dar tudo na mão dele que ele vai resolver para mim. E ele prosperou na prisão. Como que uma prisão prospera? Eu acho isso interessantíssimo. A Bíblia fala assim que a prisão prosperou na mão de José, quando José estava no comando. Como que uma prisão prospera? Você pode pensar, mas aí você pode pensar assim, sei lá, não faltava comida para ninguém, ficava todo mundo feliz, não tinha rebelião, estava tudo no lugar. Uma prisão prosperou, porque esse cara confiava em Deus. E aí quando ele se revela para os irmãos dele, que os irmãos dele vêm, e aí fica preso. Eu não lembro quem é que fica preso, eu acho que é Judá. Aí Judá fica preso, aí eles sobe, depois volta com... Não é Judá não, é Simeão. Isso, é Simeão que fica preso. E aí eles voltam, e aí volta com Benjamim, e aí quando José se revela, aí os irmãos falam: desculpa, perdão, que não sei o que. Ele fala assim: não se preocupa, foi providência de Deus, foi para sustento da nossa família que eu vim para cá, porque já se passou 2 anos de fome, e ainda vai vir mais 5. Então foi Deus que me colocou, não foi vocês que me colocaram aqui, foi Deus. Então, não sei o que você está passando hoje, mas tenha fé em Deus. Porque às vezes José, ele não ia se mover ali, na casa de Potifar estava bom. Por mais que, se você fosse ver, por um escravo, o escravo que tomava conta de tudo da casa, ele tomava, colocando no dia de hoje, era José que fazia os investimentos no tesouro direto ali para Potifar, tomava conta das redes sociais, fazia a compra para casa, mandava nos funcionários. Era José que fazia tudo isso. Então ele viveu uma vida relativamente boa. Mas e se ele fica ali para sempre? Será que ele ia conhecer um copeiro que ia falar dele para o faraó e ele ia virar governador do Egito? Não. Então às vezes vai acontecer coisas na sua vida que você não entende agora. Mas confie em Deus, que lá na frente você vai ver, realmente, eu passei por isso, mas era o melhor para mim. Tenha fé em Deus. Grande Deus, cantamos aqui que o Senhor fez maravilhas, ó Deus. E o Senhor continua fazendo, ó Pai. O Senhor continua dando força para que todos nós aqui possamos fazer e cumprir as batalhas na nossa vida, ó Pai. O Senhor conhece cada um individualmente, ó Pai, o que vai no fundo da alma, Pai. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor é o Deus que fez a terra parar, para que o exército, pelo comando de Josué, pudesse vencer uma batalha. O Senhor é o Deus que abriu o rio Jordão também, ó Pai. O Senhor é o Deus que ressuscita mortos. O Senhor é o Deus que dá vista aos cegos. O Senhor é o Deus que levanta pessoas que estavam impossibilitadas de andar. O Senhor é o Deus que abre os ouvidos dos surdos. Mas o Senhor não é o Deus só disso, ó Pai. O Senhor é o Deus também que pode me ajudar a perdoar o meu irmão, ó Pai. Porque na oração que Jesus nos ensinou, Ele diz: perdoa assim como eu perdoo. Perdoe a minha dívida assim como eu perdoo a dívida do meu irmão, ó Pai. Será que perdão que eu estou recebendo, ó Deus? Me ajuda a perdoar, Senhor. Me ajuda a tirar, se isso está no meu coração, a dificuldade de perdoar o meu irmão, minha irmã.
para que eu possa ser feliz, ó Pai. Perdoar não é esquecer, ó Deus, isso é amnésia. Mas perdoar é amar o meu irmão, mesmo que ele tenha feito algo contra mim, ó Pai. Me ajuda também a pedir perdão se eu fiz algo contra alguém, porque é necessário ter humildade, ó Pai. Arranca o orgulho do nosso coração, ó Pai. Somos pecadores, ó Deus. Não queremos fazer com a oração do fariseu e do publicano. Jesus contou essa história. Fala que o fariseu orava e agradecia a Deus por não ser pecador como era o publicano. Mas o publicano batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador, ó Deus. E eu sou pecador, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a mudar de vida. Transforma o nosso caráter. Nos ajuda, Deus. Se tem algum trauma no passado que marcou a nossa vida, o Senhor tem poder para nos transformar, ó Pai. Se existe alguma fobia, algum medo, algo que nos impede de trabalhar, algo que nos impede de estudar, algo que nos impede de ter a nossa vida normal, ó Pai, que o Senhor nos ajude a tirar, ó Pai. Porque se o Senhor abrir o mar e fez a terra parar, ó Pai, quanto mais isso seria simples para o Senhor, ó Pai. Nos livra do mal, ó Pai. Agora nós iremos para as nossas casas, nos dá um bom descanso, que no caminho todos aqueles assaltantes e pessoas mal intencionadas, ó Pai, elas saiam do nosso caminho, ó Pai. Que os seus anjos nos protejam, ó Pai. Que o Senhor também possa nos ajudar a te servir em espírito e em verdade. É o que eu te peço por Cristo Jesus. Amém.